estamos estudando o livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 8, segunda parte do livro, capítulo 8, Expiações Terrestres. E hoje nós vamos ler e comentar a comunicação do espírito Zinel Lisgol. E é uma comunicação que eu quero trazer aqui, antes de iniciarmos, muito interessante, com muito ensinamento. E nós vamos comentar várias vezes durante a leitura. E, com certeza, haverá muita oportunidade de comentários, quem queira comentar. Então, vamos iniciar. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigou com uma bandeja nas mãos. Por toda a cidade, era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Lisgol havia juntado 90 rublos, não guardando, porém, para si um só kopek, moeda russa. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava a ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo, e, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Sociedade de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação. Nós podemos fazer um comentário inicial dizendo que a lição que esse espírito trouxe em sua vida é muito forte e que ele mostrou, através do exemplo, que todos, sem exceção, podem fazer caridade. E durante agora a leitura e os comentários que vamos fazer, veremos que realmente foi assim a vida dele. Foi feita a evocação e, excessivamente feliz, chegado, enfim, à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei, aqui estou, entre vós, desde o cair da noite. Agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo que, com satisfação, vai procurar responder às vossas perguntas. Então, já se inicia as perguntas. Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram. Nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se
para a nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Muito interessante. Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito, cônscio da sua verdadeira posição, o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade. Veja só, Kardec pensou algo, ele leu o pensamento e agora ele vai responder. E reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Agora, veja, ele respondeu então, certo? Agora, as perguntas que, da vossa parte, não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino, visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência. Eu gostaria de fazer um comentário aqui da seguinte forma. Você já vê nas entrelinhas, já lê, né, nas entrelinhas e conclui que não existe condenação eterna. Ele diz ali nessa palavra inicial que ele veio para essa prova dele como uma maneira dele evoluir e resgatar os erros que cometeu. Então, isso expressa a misericórdia de Deus, que é infinita, né? Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou, pelo menos, de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Então, ele já começa citando aí que ele tinha muita gente sobre as suas ordens
E hoje ele observa o quanto ele abusou daquela condição que ele tinha. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim, impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. Ele está dizendo que ele dominava tanto no seu tempo que até os que pediam esmolas na rua tinham que dar uma parte a ele. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Então, a intenção dele é que o número de pedintes, de mendigos, não diminuísse. Então, eles não podiam socorrer amigos, familiares, que era proibido. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida, tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que, em menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Ele era citado como exemplo de tudo o que não se poderia fazer. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3,5 séculos. E, quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Então, além da cota que ele tinha que pagar, além da sua consciência cobrar tudo aquilo que ele havia sido, que ele havia feito à população, as suas ordens, ele pediu para que se aumentasse o sofrimento dele. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara.
finalmente preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra cruel e injusta. Então, aqui ele cita que, através desta última existência dele, através da prática do bem, da escolha que ele fez de viver ajudando os mais necessitados, ele resgatou aquela história que ele havia escrito em outra época. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com os outros havia exercido. Olha só. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato incompulso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que, muitíssimas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer a caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Tende a bondade de dizer-nos em que constitui a vossa expiação no mundo espiritual, e quanto tempo durou, a contar da vossa morte até ao momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Então, aí agora vem a resposta. Essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Quanto sofri eu, mas que não lamento. Apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois ei-la na sua horrível hediondez. Carrasco que fui de todos os bons sentimentos. Fiquei por longo tempo, preso pelo perispírito ao corpo em decomposição, até que esta se completasse. Vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente constrangido por uma força
superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. Imagine, gente, depois de desperto, o ser continuamente vê os seus atos. É uma coisa que causa muito sofrimento. E via física e moralmente todas as dores que a outrem fizeram sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos o mal. Entre vós, tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3,5 séculos, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Não, não escolhi por mim só, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, visto como em certos países a maioria dos encarnados menosprezam os judeus, e principalmente os judeus mendicantes. Na terra, com que idade começastes a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exercerdes tão abnegadamente a caridade, teríeis a intuição das causas que a isso vos predispunham. Meus pais eram pobres, porém inteligentes e avaros. Muito moço ainda, eu fui privado da afeição e carinhos de minha mãe. A perda dessa me causou tanto maior e fundo pesar, quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimento mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente, muitas vezes, as minhas forças. Mais tarde, liberto deste jugo, trabalhei por minha conta. Mas, em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade de minha mãe, e à medida em que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou, fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou-me
toda a família. Então, principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que como órfão sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha. Não produzindo o meu trabalho o suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmola, não para mim, mas para os outros. A Deus não aprazia visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços. E assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem via o que lhes faltava era a mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobre órfãos, abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. A esse tempo contava eu 30 anos, e nessa idade saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos a suportar mais de um epíteto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que essa distribuição ainda ajuntava às sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender à tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nestas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas com estas outras: mas fazei ao contrário o que quiserdes que vos faça. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo: obrigado. Imperfeito ainda, sei, contudo, que o mal só acarreta o mal, e de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Simel Lisgou. Agora nós vamos fazer comentários, né? Interessante, porque durante muito tempo, ou talvez ainda persista esse pensamento em nós, de que para se fazer caridade é preciso que a gente esteja em boa situação.
tanto financeira quanto de saúde. E, no entanto, tudo que se pode dizer desvantagem material, desvantagem física e até moral, tudo o que era contrário, esse homem pediu na sua expiação e cumpriu o projeto que elaborou. Ele não tinha onde morar, né? E não tinha recurso nenhum, e de tudo o que ele arrecadava, com o próprio trabalho e com os pedidos que fazia, ele ajudava aqueles que mais necessitavam. E assim, durante 60 anos, como foi dito ali por ele. Muito interessante. E me lembro de uma frase da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. É uma grande verdade, né? Eu passo para vocês, então, os comentários que alguém queira fazer, claro. Boa noite, Fátima. Boa noite, Celso. Boa noite, meninas. Estou muito feliz de ter conseguido chegar a tempo de participar um pouco da palestra, né? Está bem baixo, viu, Fátima? Não está ouvindo? Está muito baixo. E agora? Está ouvindo agora, Celso? Alô? Oi? Oi, Fátima, ainda está bem baixo o teu som. Eu já aumentei. Eu vou tentar falar mais alto. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu fui a uma casa espírita e, por incrível que pareça, a palestra foi sobre a caridade. Então, bateu certinho com o que o Celso acabou de falar e também sobre a leitura, né, que foi feita, que eu já tinha feito a leitura anteriormente. Então, deu tudo certinho. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado, Fátima. Mais alguém que queira fazer um comentário? A primeira coisa que me chamou a atenção é a rapidez com que ele deu comunicação. Ele desencarnou em maio, em junho ele já estava dando comunicação, que geralmente mostra, né, a rápida recuperação que ele teve no processo desencarnatório. E totalmente feliz, né? Né? O prazer que ele sentiu, né? Imagina depois do que ele conseguiu fazer. Ele dá para dizer que é completista, né, Celso? Que tudo aquilo que ele se propôs a fazer na reencarnação, e ele fez. Muito bonito. E pensar que ele ficou 3 séculos e meio na erradicidade, eu fiquei assim, nossa. Espiando lá, né? Espiando tudo. Então, eu achei muito bonito, e que exemplo. Uma das coisas que eu achei mais difíceis na prova dele foi que ele não conseguia receber amor de ninguém, né? Ele só deu. Ele estava só, exatamente. E aí, de repente, eu parei e falei, olha a minha visão torcida. Porque eu disse, ele não recebeu amor, mas o bem que ele fazia devia dar uma satisfação para ele, que ele até esqueceu disso. Eu acho que até o momento em que sobraram lá os órfãos do irmão dele, né? Ele ainda estava nesse processo de querer fazer essa troca de amor, né? De uma pessoa com a outra. Mas a partir do momento que esses órfãos se foram, ele ficou absolutamente sozinho. Ele fala isso, né? Ele só não comentou essa outra parte, que com certeza a satisfação que ele recebeu em dando amor para as pessoas, fazendo caridade, nossa, superava com certeza aquilo que a gente costuma se restringir na nossa vida, de achar que o amor é só aquilo que a gente faz dentro da nossa família, né? Então, esse exemplo de amor fraterno muito bonito. Só. Obrigado. Acho que a Fátima queria falar. Mais alguém? Eu
eu achei interessante, foi a intuição que ele teve de levar essa vida de mendicância e ajudar todas as pessoas que ele podia ajudar. Então, eu achei impressionante assim, dele ter se lembrado, né? E realmente a voz que ele ouviu, que calou fundo no coração dele, isso foi muito importante para ele. Eu achei interessante essa parte também. Obrigado, Fátima. Ok, então nós estamos encerrando esse encontro e até a próxima sexta-feira. Um grande abraço.